cidade dentro da cidade. Não entendeu? Pera aí, então. Ó, para você ter uma ideia, são mais de 200 mil habitantes, 5 mil pontos de comércio, várias atividades sociais e até um shopping. Assim é Heliópolis, esse lugar emblemático para a cidade de São Paulo que você vai conhecer hoje no Cidade Viva. É uma comunidade que tem buscado caminhos para se melhorar, para se aperfeiçoar, ao invés de ficar simplesmente reclamando que está em dificuldade e que alguém tem que fazer alguma coisa para ajudá-los. Para mim é o melhor lugar para se viver, né? O pessoal fala da violência que tem aqui em Heliópolis, mas é totalmente um contraste que ele tem, né? Uma pintura bem falsa que eles têm de Heliópolis. Heliópolis é um lugar muito seguro. As pessoas, apesar da batalha, apesar da luta, a alegria de conviver entre si aqui é muito grande. Heliópolis cresceu com uma rapidez digna de uma grande metrópole. Em 1969, a área, até então totalmente vazia, ganhou o Hospital Heliópolis, construído pelo Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social. Esse mesmo terreno, em 1971, recebeu, por medida da Prefeitura, 153 famílias vindas das favelas da Vila Prudente e Vergueiro, com a promessa de que aqueles alojamentos seriam provisórios. Da moradia temporária nasceu a comunidade que está entre as maiores da América Latina. A gente não tinha rede de esgoto, não tinha luz, realmente tinha uma taxa enorme, nós tínhamos 2 córregos aqui, então tinha uma taxa altíssima de morte infantil, mortalidade infantil aqui dentro, uma taxa altíssima de desnutrição. Essa é a verdade. Por exemplo, naquele período inicia a violência, então tem muitos amigos meus que morreram, que foram assassinados, né? Tem muitos amigos meus que não conseguiram estudar, que naquele período a gente tinha que trabalhar muito cedo. E foi assim que eu fui crescendo. E fui crescendo com essa vontade de ter uma casa própria e de melhorar a vida das pessoas, a minha. Eu acho que isso que vem primeiro, né? Eu queria melhorar aquela minha vida. Eu falava, não é justo a gente não ter uma casa. Para mim, casa era de bloco. Para mim, eu não elencava que a minha casa de madeira era meu lar, né? Eu achava, não pode ser madeira, não pode ser casa. Não tinha esse conceito de casa, né? Eu acho que é isso que me moveu e me moveu outras pessoas também. Movimento. Tá aí uma palavra que pode descrever Heliópolis. As dificuldades e lutas dos moradores por aqui já foram tantas que em 1996 elas chamaram a atenção de pessoas de fora da comunidade. No final da década de 90, um incêndio de grandes proporções comoveu o maestro Silvio Bacarelli, que decidiu não ficar só assistindo as imagens pela TV e tomou uma atitude. Hoje, essa iniciativa atende mais de 1.000 crianças aqui no coração de Heliópolis, com aulas de música, coral e muitas outras atividades no Instituto Bacarelli. Naquela época, o maestro Bacarelli assistiu às imagens desse incêndio pela cobertura jornalística nas TVs. E ele ficou muito comovido, muito sensibilizado com as cenas que ele viu das dificuldades que o pessoal estava passando e resolveu fazer alguma coisa para contribuir. Então ele pegou o carro, veio aqui para Heliópolis e procurou a diretora de uma escola pública, a Escola Gonzaguinha, que fica aqui na Estrada das Lágrimas, e ofereceu a ela contribuir com o que ele tinha condição de contribuir, ou seja, compartilhando a experiência dele com música de concerto, ensinando música de concerto para as crianças aqui da comunidade. Depois de um tempo, eu diria não que ele convenceu, mas sim que eu acho que ele acabou cansando a diretora, porque ela não acreditava muito na proposta. E ele veio, insistiu. Aí o que ela fez? Ela contou isso pra gente depois, quando a gente teve um primeiro concerto no Municipal. Eu falei assim, eu dizia para ele que não era possível, ele insistiu tanto, o que eu fiz? Eu separei os 2 alunos problemas que eu tinha em cada sala de aula,
e mandei para ele para que ele começasse a fazer o trabalho. Esses alunos, considerados problema, foram os pioneiros do projeto que hoje tem 5 orquestras, 14 corais, 23 grupos de musicalização e 21 grupos de câmara. Podemos dizer que o Bacarelli traça um caminho musical na vida desses jovens, desde os 4 anos até a possível formação profissional. A Mari é um exemplo de que essa disciplina funciona. Ela frequenta essas salas desde os 9 anos e agora aos 22 está terminando a faculdade de música e já tem certeza dos caminhos que vai trilhar. Depois do coral eu escolhi fazer um instrumento, escolhi a viola. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, a gente vai crescendo com o instrumento, a gente vai vendo que isso não é só brincadeira, que realmente pode ser uma coisa séria e que era muito divertido. Então, por que eu não posso fazer isso pro resto da minha vida? Né? Foi uma coisa assim, foi diário. Foi uma coisa construída ao longo do tempo, não teve um clique. Acho que é por isso que é assim tão sólido. Carreira sólida, mas com a suavidade necessária para este solo de Bá na viola. Se tem música clássica, por que não ter bailarinas lindas com sapatilhas, coques e colãs rosas? Essa turminha faz parte da oficina de balé que acontece na biblioteca comunitária. As aulas por aqui são gratuitas e direcionadas, claro, para quem mora na região. Estica as duas perninhas. Vai lá na frente. A professora é bailarina profissional e mora em Heliópolis desde os primeiros passos na ponta do pé. Nasci aqui, quando meus pais casaram, eles já vieram para cá, ainda era tipo uma fazenda, né? Ainda não tinha casas nem nada. Então nasci aqui, cresci aqui, minha vida toda foi aqui. Com uns 3 anos de idade, né, tinha aqui perto, aqui no bairro próximo, São João Clímaco. Minha mãe me levou para mim estar conhecendo e eu amei, foi amor à primeira vista. Eu comecei a fazer, eu lembro que teve um ano que eu tive que parar, que meu pai estava sem condições de estar pagando e foi o pior ano da minha vida. Eu chorava, pedia muito para voltar para o balé, porque para mim já fazia parte de mim. E eu era muito pequena, acho que tinha uns 7 anos. E aí foi onde minha mãe viu que eu realmente gostava, né? E aí, graças a Deus, eles sempre deram um jeitinho de pagar, porque por aqui perto da região era em conta. Se for lá fora, a gente não conseguiria pagar, né, bancar. E como é que é hoje para você, formada, bailarina profissional, tá aqui bem pertinho da sua casa, fazendo esse trabalho com as crianças da região, inclusive com a sua filha, que está aqui também na turma. Sim. Como é que é para você esse trabalho? Para mim, é incrível, é uma realização de sonho, porque assim, como eu já trabalhei há 3 anos aqui e tive essa oportunidade de estar trabalhando, porque assim, a gente às vezes mora aqui e não conhece a realidade de todo mundo. Né? Então, quando eu comecei a dar aula na biblioteca, a Ângela fazia comigo uns trabalhos. A gente primeiro ia na casa visitar as crianças. E aí você fica mais próximo da família, ver realmente a condição. Então, isso para mim foi muito importante, porque eu ia, tem lugar aqui, vi ela que nem eu conhecia. E aí eu conheci. Então, assim, para mim é importante, porque as crianças conhecem a música clássica, conhecem outra cultura, ocupa a mente. Então, eu vejo que eu faço também diferença na vida delas. Então isso para mim é muito, muito, muito importante. Muito prazeroso. A oficina de balé e a biblioteca comunitária fazem parte das 50 ações de várias vertentes promovidas pela UNAS, União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região, fundada em 1980. Na época, era a Genésia que estava no microfone e ela falava assim, a gente tem que se unir, eu só lembrava disso. E as palavras que ficam na minha cabeça são o seguinte, e quem quiser casa nos acompanhe. Que a reunião era para falar, né, da situação da área, era para estar falando nesse sentido. E a palavra que me chamou a atenção foi essa. Falei, puxa, eu vou me juntar a esse pessoal. Então, não existia a UNAS, era essa comissão. E aí terminou a reunião, eu fui procurar eles. Eu falei, olha, eu vi que vocês falaram que quem quer casa acompanhe vocês. E eu quero casa, eu quero a minha casa, né? E eu vou acompanhar vocês. Nesses quase 30 anos, a UNAS já conquistou saneamento básico, canalização de córregos, escolas e uma série de atividades sociais que acontecem em várias partes de Heliópolis e na própria sede da União, que fica na Rua da Mina. É aqui na UNAS que acontece, por exemplo, o curso Jovens Alconscientes, que aborda através de várias atividades os perigos do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Eu participei do projeto Jovens Alconscientes, eu
Foi em 2012, assim que eu voltei para Heliópolis. Antes eu não conhecia, né? Minha mãe sempre falava da UNAS, mas eu nem sabia o que era, né? Eu sempre falava, UNAS, vai lá na UNAS, mas eu nunca fui, né? Então eu vim, aí eu passei a participar do projeto Jovens Alconscientes, que agora se chama Compartilhando, né? Então foi assim que eu acabei me envolvendo aqui em Heliópolis e com a UNAS no todo. Conta um pouquinho pra gente o que é esse projeto, qual é o objetivo? Então, o projeto Jovens Alconscientes tem o objetivo de inibir o consumo de álcool por menores de 18 anos aqui em Heliópolis. Ele existe desde 2010, que foi mais ou menos um pouco antes de eu chegar aqui em Heliópolis, e ele trabalha diretamente com jovens, né, que estamos todos eles aqui. Então trabalha direitos humanos, trabalha saúde e prevenção, o efeito do álcool no organismo, fala também de produção em eventos, que é um evento que eles fazem aqui em Heliópolis. Então, diversas oficinas que ele tem aqui dentro dessa sala para saber se comunicar com os jovens na idade dele. Então, nada melhor deles falarem de um problema social que é o alcoolismo precoce para o jovem, da idade deles, né? Então, nada melhor eles falar com eles mesmos. Como é que é para você? Você já esteve nessa cadeira fazendo essas atividades e agora é monitor. Como é que é para você essa evolução? O que significa? Olha, foi um passo muito grande. E hoje, quando eu olho para trás, eu fico pensando o que eu tanto fiz para chegar até aqui. E às vezes eu nem acredito nas coisas que eu mesmo fiz, né? E, na verdade, foi o resultado, do projeto, né? E também o resultado na minha vida. O Jovens Alconscientes, ele muda o jovem a partir de quando ele entra aqui. Então ele pode entrar totalmente juvenil, mas ele sai aqui como um adulto, né? E hoje estar aqui, replicando tudo que eu aprendi, né? É uma gratificação, assim, você está mudando o mundo, né? Então eu me sinto um herói. Além dessas aulas, regularmente o pessoal do Alconsciente promove baladas na quadra da UNAS, todas sem bebidas, claro. Eu espero que você esteja gostando de conhecer um pouquinho mais sobre Heliópolis. Cidade Viva vai para uma parada rápida, mas fica aí, viu? A gente volta já já. Cidade Viva de volta, hoje trazendo para você outros olhares sobre Heliópolis. Neste bloco, vamos conhecer um pouco da história da Rádio Heliópolis, que em 2017 comemora 25 anos. Tá vendo essa pessoa aqui da foto? Então, esse apresentador aqui da Rádio Heliópolis está desde o início do primeiro tijolo da fundação aqui da rádio e está aqui do meu lado para ajudar a explicar um pouco para a gente da importância desse lugar aqui, desse estúdio que a gente está, que nem sempre foi aqui, né, Renatinho? Não, nós começamos na Rua da Mina. Então, nem sempre foi aqui, mas para chegar aqui com esses equipamentos novinhos, etc., foi muita luta e essa luta continua, né, Renatinho? Continua e sempre. Conta um pouco pra gente, como é que começou a necessidade de se existir um veículo de comunicação aqui em Heliópolis? Na verdade, em 8 de maio de 92, né, nós tínhamos muita dificuldade de transmitir para a nossa população, né, o andamento que estava, né, aqui sobre a ocupação de Heliópolis, né? E a gente não tinha, né, um meio de comunicação. E aonde que uns alemães, né, um projeto da UNAS na época, né, a UNAS com o João Miranda, a Dona Genésia e a Cleide, né, montou um projeto para que a gente tivesse uma rádio na nossa comunidade, né? E começou com uma rádio corneta, né? Elaborando como o seu Delmiro, né? Um dos grandes pioneiros, né? Juntamente com o Sabino Soares, né? E também com o João Miranda Neto, com a Dona Genésia, né? E foi onde que houve essa ideia de ser colocado alguns postes de madeira nas ruas, entre a Rua da Mina e até que próximo à Rua Social, né? Foram colocados 12 postes de madeira com as cornetas, né? E aquele pessoal que passava ali naquele trajeto levava a informação, né, que acontecia. Por exemplo, nós tínhamos dificuldade de chegar para a nossa comunidade a entrega de luz, água, né,
telefone, alguns telefones tinha aqui na época, né? Alguns, tem lugares aqui que já era bem mais um pouquinho adiantado do que as outras ruas. Então era difícil essa comunicação. A rádio nasceu assim, com a missão despretensiosa de divulgar comunicados do dia a dia da comunidade. Mas até que a emissora fosse oficializada, o que aconteceu em 2008, as dificuldades foram muitas. Fechamentos, impasses com a Anatel e outras rádios. Agora, Renatinha, a gente já gravou em alguns lugares aqui para essa edição do nosso programa. E o que a gente percebe é a força, assim, que não dá para descrever da comunidade aqui de Heliópolis. E não é demagogia não, viu, gente? As pessoas são muito esforçadas aqui por lutar por oportunidades que muitas pessoas não têm, por fazer essa rádio funcionar. Por que tem essa força mora aqui em Heliópolis, Renatinho? Olha, a força hoje, nós temos aqui dentro, são 40 mil famílias, né? 40 mil famílias que dá o equivalente mais ou menos 225, 230 mil pessoas, né? E a rádio, o nosso objetivo na época era trazer a rádio, certo? Para beneficiar a nossa comunidade. Nosso objetivo nunca foi a gente disputar com as outras grandes rádios, atingir outras regiões, né? O nosso objetivo sempre foi trazer a informação voltada para a educação, né? Para aqui para dentro, né? Para a nossa comunidade. E aonde que foi difícil trazer os nossos ouvintes para o nosso lado. Mas nós estamos ainda conseguindo, né? Porque aqui, na verdade, são moradores que vai, moradores que vêm. Então, tem gente aqui dentro ainda que não conhece a nossa rádio ainda, né? Por quê? São moradores antigos até que conhecem, mas tem moradores novos que não conhecem, porque são moradores que vêm de outros estados e que nem sabem que a Rádio Heliópolis existe aqui dentro. E quando você olha, para a gente terminar, quando você olha lá para trás, pro momento dessa foto aqui, e quando você se vê sentado nessa cadeira, o que você pensa? Missão cumprida? Missão cumprida, muita alegria, muita satisfação, né? Eu enxergo, eu sempre fui um cara muito otimista, né? Nunca passei daquele córrego, eu não olho mais para trás, né? Porque eu sei que para frente sempre vinha coisas boas. Você está ouvindo pela sua 87,5 frequência do sucesso. Daqui a pouquinho o nosso grande amigo Rubenildo com a voz do bairro Educador, né? Daqui a pouquinho. E aqui na Rádio Experiência e os novatos se misturam, né? O Rubenildo está aqui há um ano, tem um programa que vai lá ao longo da semana, né, Rubenildo? E cada dia com um tema. E vamos primeiro explicar um pouco dessa trajetória. Como é que você veio parar aqui? Bom, na verdade a minha mãe sempre morou aqui em Heliópolis há mais de 30 anos. E eu vinha, na minha infância, passava uns dias, voltava para Paraíba, lá na cidade de Cajazeiras, que é no sertão paraibano. E em 2015 resolvi vir para ficar, para tentar alguns trabalhos, tanto artísticos, como trabalho também na área da educação, da formação que tenho como professor. E quando cheguei aqui, relembrei dos tempos da UNAS e resolvi visitar a UNAS e, por sorte, tinha a necessidade de um coordenador para coordenar o MOVA, o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos. E como eu tinha experiência na educação de jovens e adultos, caiu como uma luva, como dizer, eu estava no lugar certo, na hora certa. O programa do Rubenildo trata de várias ações promovidas pela UNAS, principalmente relacionadas à educação. Além de apresentador, ele é comediante e faz paródias de interpretações em algumas edições do programa. Eu não sei se vocês conseguiram já sentir um pouco isso, que a rádio tem uma identidade bem forte no sentido de informar as pessoas do que acontece aqui em Heliópolis, né? Essa identidade é mantida, né? Tanto os apresentadores são voluntários, são pessoas que sabem da comunidade, não é isso? A ideia não é profissionalizar esse espaço, né, Rubenildo? A ideia aqui é usar o que temos. Nós temos voluntários, inclusive, me orgulho de dizer que sou um dos voluntários.
Eu tenho o registro, a DRT, mas não é da história de Heliópolis. Essa história do registro de radialista é lá da cidade de Cajazeiras, que eu fui fazer em João Pessoa. Mas a grande maioria traz em si a essência desse povo para transmitir o que o povo quer saber e ouvir em uma linguagem que, claro, tenta-se dar uma qualidade na forma de transmitir, mas não perde a essência. A essência é que liga o povo à rádio comunitária. Boa noite, meu nome é Seu Arnô, tenho 89 anos de idade, estou morando aqui, né, nas Lapas de Heliópolis, né, por esse ambiente, estou aqui na biblioteca, aqui, me ajeitando, né, cala a boca, deixa eu falar porque eu sei. Com tanta coisa acontecendo, é claro que o comércio ia responder à altura. Segundo dados da Unas, por aqui existem mais de 5.000 comércios e não precisa andar muito para perceber que o número deve ser até maior. Toda a rua de Heliópolis tem salão de beleza, adega, pequenas vendas e até uma lanchonete que, não por coincidência, chama Mac Favela. Muitos desses pequenos comerciantes fazem parte de uma cadeia de economia solidária. A economia solidária, ela tem vários princípios e ainda está se criando outros também. Um dos princípios básicos dela é o fazer juntos, é o fortalecimento do comércio local. Então, vou te dar um exemplo. Nós moramos aqui em Heliópolis. Ao invés da gente sair de Heliópolis para ir consumir pizza ou seja, qualquer outra coisa em outros locais, a gente tenta fazer isso dentro da nossa comunidade. Aí, com isso, você faz com que o empreendimento se fortaleça e a geração de renda fica dentro da comunidade também. Esse é um dos princípios. Os outros princípios é o fazer juntos. Você não precisa, assim, passar por cima do seu companheiro, do seu concorrente, para você ter um êxito melhor. Você trabalha lado a lado com ele. A economia solidária, ela vai totalmente contra o capitalismo, entendeu? Porque ela pensa mais na questão do ser humano, entendeu? Do que propriamente do ficar rico, milionário. Então, curto prazo de tempo, né? Que é o que acontece no mercado capitalista. Hoje em dia, os empreendedores, eles querem enriquecer muito, só que à custa do trabalho, né? É quase que escravo das pessoas. Essa aqui é uma oficina de costura que faz parte da Cooperativa de Economia Solidária de Heliópolis. Aqui elas aprendem a produzir e a vender. A maioria que entrou para a nossa rede foram pessoas que veio do desemprego, tipo mulheres. Por quê? Mulheres que tinham crianças pequenas, então o mercado capitalista não pegavam essas pessoas para trabalhar, porque às vezes elas estavam empregadas, precisavam faltar para levar o filho no médico, eram demitidas. Então essas pessoas viram através da economia solidária uma forma de se capacitar para começar a produzir algo para gerar renda para a própria família. Os grandes comerciantes também perceberam o potencial econômico da favela. É por isso que a Estrada das Lágrimas, que corta Heliópolis inteira, tem uma grande variedade de lojas varejistas, drogarias e um shopping com diversas lojas e praça de alimentação. Na verdade, eles se ligaram no potencial de consumo que tem Heliópolis. Então veio grandes, como você mesmo citou, grandes empreendedores. Só que o nosso intuito é fortalecer os pequenos também. Tudo bem, os grandes estão aí, mas nós temos que fortalecer os pequenos, senão eles baixam as portas, fecham, né? E aí gera mais desemprego, e o intuito é totalmente ao contrário. Então, a economia solidária proporciona isso. Se você tivesse vindo aqui há mais ou menos um ano atrás, você ia ver, por exemplo, uma pessoa que produzia salgado. Ela produzia uma quantidade mínima, não saía muito de casa, não sabia como vender, o que fazer. A partir do momento que ela teve essa compreensão, ela começou a se capacitar, começou a sair, começou a participar de feiras, o lucro dela aumentou. Hoje ela é uma pessoa que é totalmente assim, o empreendimento dela cresceu, não vou nem falar empreendedora, o empreendimento dela cresceu, entendeu? Então eles já têm uma visão assim um pouco mais além, eles querem mais. Com a força dos moradores, Heliópolis construiu escolas, creches, projetos sociais, moradias modelo e muitos sorrisos, mesmo com as dificuldades. Nessas ruas estreitas, a luta continua, agora para tornar esse lugar efetivamente um bairro educador e dar para essa história um final feliz. E aí, gostou de conhecer um pouquinho mais sobre Heliópolis? Eu espero também que esse programa tenha te ajudado a quebrar uma série de estereótipos sobre esse bairro importante para a cidade. E eu te lembro que, se você quiser sugerir outros lugares para o Cidade Viva visitar, basta mandar e-mail para tv@câmara.sp.gov.br. Até o próximo Cidade Viva. Tchau, tchau.
Música